Boa tarde, olá a todos que acompanham aqui o nosso mesa de debates e vamos para notícias comentadas. Esse é o primeiro aqui da semana do dia 8, hoje dia 8 de fevereiro de 2021. Portanto, vamos dar sequência aqui aos nossos trabalhos. E segundo nota do Terra, né, do site de jornalismo O Terra, a chegada de vacinas criou a esperança de que os cientistas consigam domar uma pandemia que já matou 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas se as vacinas forem menos eficazes contra novas variantes, podem precisar ser ajustadas e as pessoas podem precisar de vacinas de reforço. A África do Sul anunciou a interrupção do uso da vacina depois que pesquisadores descobriram que o imunizante só proporcionou uma proteção mínima contra infecções amenas ou moderadas da variante B1351, que é forma dominante do vírus naquele país. A pesquisa ainda não foi analisada pela comunidade científica e não fornece dados sobre pessoas mais velhas, as que correm mais risco, né, de morrer ou precisar de hospitalização. Tampouco surgiram dados para mostrar se a vacina evitaria uma doença grave e pesquisadores disseram que isto ainda é possível. Lembrando, né, que o estudo com relação ao coronavírus e toda a questão pandêmica, ela deve se basear num geral. A população da África do Sul, o governo da África do Sul está sim preocupado e foi estudado, foi analisado toda a questão de como seria a preservação da saúde das pessoas e também como seria a eficácia da vacina no caso a caso, mas pelo que a gente tem acompanhado, os resultados estão bons em linhas gerais e mesmo na África do Sul, a vacina ela ainda impede a causa, doenças mais graves, ela impede o avanço mais grave da Covid-19, entre outros males provocados. É paralelo à questão da Coronavac, né? Você tem aquela história dos 50% de pessoas que não serão contaminadas e das que serão, mas lembrando que as que serão contaminadas não terão problemas maiores no futuro, né? Elas terão aí uma proteção, segundo pesquisas, de 100% contra a morte, contra o avanço, contra um estágio mais grave da doença, o que nesse aspecto torna a coisa muito mais tranquila. Mas a África do Sul teve essa preocupação, né? Vamos esperar aí aguardar o que há de ser do futuro. Sabe-se que no caso da variante brasileira e de outras em tantas outras partes do mundo, ainda não há grandes problemas e as vacinas que existem estão dando a devida conta do recado. Voltando aqui ao portal Terra, o ministro da Saúde francês Olivier Véran externou seu apoio à vacina da AstraZeneca, argumentando que ela fornece proteção suficiente contra quase todas as variantes do vírus, que foi aquilo que a gente falou, né? Já o ministro da Saúde alemão Jens Spahn disse que os indícios atuais indicam que todas as três vacinas aprovadas na Europa, entre elas a da AstraZeneca, fornecem proteção eficaz contra infecções graves. Reino Unido e Austrália pediram calma, citando indícios de que as vacinas evitam doenças graves e mortes, e a AstraZeneca disse acreditar que sua vacina pode proteger contra doenças graves. Uma análise de infecções da variante sul-africana mostrou que mais de 14 dias após a inoculação com a vacina da AstraZeneca, só há um risco 22% menor de desenvolvimento de Covid-19 suave para moderada, na comparação com a administração de um placebo. Então, a África do Sul não tem a rigor aí o que reclamar, o que ficar devidamente tão preocupada,
pois a vacina ela tem capacidade de amenizar o problema, de controlar, e não existe cura milagrosa, né? Não existe vacina milagrosa, não é que a população vai tomar a vacina e está exposta a um risco maior. É claro que sabemos que as variantes do coronavírus, como o próprio nome diz, né, variantes variam, então não existe uma regra, tem que ser analisado caso a caso, mas ainda não tem nada do ponto de vista científico, pelo que os dados têm apontado, que nós devemos entender aí com tamanha ou grande preocupação em qualquer país que seja até dado momento. Falando aí sobre a questão das vacinações, a lentidão no Brasil segue preocupante, fora alguns problemas por fora e também favorecimentos, questões ilícitas aí que, por mais que seja triste, né? Mas sabíamos que isso acabaria acontecendo de fato, né? Infelizmente, não é só no Brasil, sabemos que isso ocorre, mas por sermos daqui tem chamado tanto a nossa atenção e evidentemente preocupado, né? Especialistas apontam que a escassez de doses como maior causa da lentidão do processo. Isso segundo informações aí da rádio Jovem Pan. E a campanha, ela até pare, né? Aí brevemente, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Esse pode ser um outro problema futuro se continuarmos com o chamado lenga-lenga, né, no serviço. É claro que os hospitais, os profissionais da saúde, os técnicos estão fazendo o possível para vacinar e atender toda a população da forma necessária, mas as estruturas e a própria forma como a coisa foi caminhando acaba criando todas essas dificuldades. Os governos, né, precisam se entender e agirem rápido contra esse problema. Recebemos os insumos para a produção no país, mas evidentemente ainda não é o suficiente. Sabemos das dificuldades, sempre lembradas por estarmos em um país continental. Mas se já em 2020 houvesse um planejamento e uma parceria entre os entes da federação bem estabelecida, estaríamos em uma situação pelo menos diferente. O próprio Brasil é lembrado pelo seu histórico competente em outras campanhas de vacinação que, em critérios comparativos, poderiam em dias vacinar países inteiros da Europa, por exemplo, sem grandes dificuldades. A sociedade civil, sindicatos, órgãos de classe e movimentos sociais precisam estar atentos e manter a cobrança diária para que União, governos e municípios façam sua parte. Toda a verba parada para a saúde deve ser aplicada no investimento em vacinação e reforçamos aqui a necessidade de uma audiência dos gastos públicos aberta, participativa e coordenada por entes populares e de trabalhadores para sabermos de perto e com detalhes quanto e como está sendo utilizada as verbas. Gargalos e tropeços nesse momento só atrapalham o processo de imunização da população, além de manter o fantasma do drama recente de Manaus sempre na espreita das demais regiões, provocando um colapso inimaginável e que de forma alguma queremos aqui no nosso país, no nosso estado e nas nossas cidades. Por isso, a urgência de sempre lembrar: vacina para todos já. Uma boa tarde a todos e todas e muito obrigado.